E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de História aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura e hoje são 14 de novembro, amanhã é dia 15 e é comemorado a Proclamação da República. Mas foi uma proclamação mesmo? Porque se a gente analisar direitinho, a gente percebe que foi um golpe de Estado que os militares deram ao governo monárquico. Mas vamos ver direitinho como que aconteceu essa história e por que a gente pode chamar a proclamação de república de golpe de Estado. No dia 15 de novembro de 1889, aconteceu o maior golpe civil-militar da história do Brasil, o golpe da República, liderado pelo chefe do Exército Brasileiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, que destituiu Dom Pedro II do governo monárquico e instituiu um governo provisório presidencialista republicano. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele se tornou o primeiro presidente do Brasil através de um golpe e ordenou o exílio da família real. Para que esse episódio acontecesse, houve uma série de eventos na política, na administração, na economia brasileira que desencadeou nesse golpe da República. Desde 1860, a monarquia estava passando por um momento muito conturbado, estava sofrendo uma crise em vários âmbitos de sua estrutura, estava sofrendo crise com a questão religiosa, com a questão da diplomacia, com a Inglaterra, o principal parceiro comercial do Brasil naquele momento, estava sofrendo crise com a questão econômica por causa da questão da abolição da escravatura. Então, desde 1860, o Brasil estava sofrendo uma crise em toda a sua estrutura. E a principal crise, a principal questão que culminou no fim da monarquia, no golpe da República, foi a questão militar. A questão militar, a questão do exército nesse período, nessas últimas décadas do segundo reinado, é a chave, é a questão fundamental para a gente entender como que aconteceu o golpe da República. A crise da monarquia, a crise do segundo reinado está diretamente relacionada com a Guerra do Paraguai. As consequências da Guerra do Paraguai foram decisivas para a queda da monarquia. Primeiro tem a questão da escravidão. Para lutar na Guerra do Paraguai foram recrutados cerca de 10.000 escravizados e eles foram para a guerra com a promessa de que ao retornar eles seriam livres. E a guerra terminou, esses escravizados voltaram e eles não foram aforreados. Então, por causa dessa promessa que não foi cumprida, isso fez com que o movimento abolicionista ficasse mais forte, colocando mais pressão na elite agrária, açucareira, para abolir, para acabar de vez com a escravidão. E isso fez também com que as revoltas escravas ficassem mais intensas, aumentassem as revoltas escravas, organizando fugas e formando quilombos. E o exército se recusava a capturar esses escravizados fugidos. A Guerra do Paraguai, ao mesmo tempo que ela foi decisiva para a formação do exército brasileiro, ela fez com que surgisse ali uma consciência de corporação entre os militares. Ela fez com que surgisse um coletivo, um grupo entre os militares muito forte. E além disso, o convívio dos soldados brasileiros com os argentinos e uruguais fez com que se difundisse entre a tropa brasileira o ideário republicano. E com o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, os soldados brasileiros eles foram recebidos de uma forma muito simples e discreta. E foi feita a desmobilização e a fragmentação das unidades do exército muito rápido. Isso fez com que os soldados se sentissem menosprezados, porque eles estavam com a expectativa muito alta, acharam que iam ser recebidos com uma grande festa, uma grande comemoração da sociedade brasileira, achavam que o governo e a sociedade
iam valorizar mais o exército brasileiro, iam olhar com mais atenção para os valores e para os sacrifícios que esses soldados fizeram em nome do Brasil. Mas com essa recepção simples e muito rápida, esses soldados se sentiram muito menosprezados pelo governo brasileiro. Outro fator dessa questão militar é que os militares foram proibidos de se manifestarem publicamente sobre questões políticas. E eles não podiam se manifestar na imprensa sem uma autorização prévia do ministro da Guerra. Caso fizessem isso, caso se manifestassem publicamente sobre questões políticas, eles seriam submetidos a punições muito severas, muito graves. É preciso levar também em consideração que o Ministério da Guerra era formado por civis e não por militares. Então os militares, eles não tinham autonomia de tomar decisão e não tinham uma participação ativa na política. E isso não era uma coisa que agradava os militares, pelo contrário, eles eram contra essa questão, eles queriam ter mais participação na política, eles queriam ter essa autonomia nas decisões. Alguns oficiais do exército, como o Deodoro da Fonseca, o Sena Madureira, o Benjamin Constant, entre outros, eles se organizaram e formaram um grupo entre os militares para debater essas questões, essas injustiças que os militares estavam sofrendo. Era o Grupo Militar, que foi inaugurado em junho de 1887. E esse grupo ele não foi organizado somente no Rio de Janeiro, não. Ele foi organizado em outros locais também do Brasil, mas o principal era o do Rio de Janeiro. E esse grupo militar, ele tinha vários objetivos, e o principal deles era discutir essas injustiças que os militares estavam sofrendo e discutir ações também que podiam ser feitas para garantir os seus direitos e garantir a dignidade dos militares no Brasil. Os militares, então, estavam muito insatisfeitos com a situação da política brasileira, com o cenário político do Brasil. Então, esses militares, juntamente com o movimento republicano, começou a insistir para o Marechal Deodoro da Fonseca liderar um golpe contra a monarquia, liderar para derrubar a monarquia. Mas o Marechal Deodoro da Fonseca não aceitou derrubar a monarquia. Mas depois de muita insistência, o Marechal Deodoro da Fonseca aceitou liderar essa rebelião, esse golpe, mas não contra a monarquia, e sim contra o Visconde de Ouro Preto, porque o Visconde de Ouro Preto era o chefe do gabinete imperial, era como se fosse o primeiro-ministro. E esse golpe contra o Visconde de Ouro Preto estava organizado para acontecer no dia 20 de novembro de 1889. No entanto, no dia 14 de novembro surgiu um boato de que o Dom Pedro II havia mandado prender o Benjamin Constant e o Deodoro da Fonseca. Então os militares se organizaram para antecipar esse golpe do Visconde de Ouro Preto. Mas o Marechal Deodoro da Fonseca estava convencido de que seria preso e na madrugada do dia 15 de novembro ele liderou as tropas, os revoltosos, liderou essa rebelião para dar um golpe à monarquia. Então eles ocuparam o quartel-general do Rio de Janeiro, eles invadiram o gabinete imperial, prenderam o Visconde de Ouro Preto, que tentou resistir. Então, na tarde do dia 15 de novembro, foi proclamada a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E só no dia seguinte, no dia 16 de novembro, que a população brasileira ficou sabendo da mudança de regime através de jornais que apoiavam a causa dos militares.
O Dom Pedro II, ele estava em Petrópolis, porque ele estava sofrendo problemas de saúde, então ele estava em Petrópolis tentando se recuperar, e quando ele voltou para o Rio de Janeiro, é que ele ficou sabendo do golpe de Estado, e ele decidiu cooperar com os militares, ele não quis resistir para evitar derramamento de sangue e rebeliões contra os militares. Então, o Dom Pedro II, ele cooperou com os militares. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca ordenou o exílio da família imperial. A família real, então, ela foi exilada na Europa e só foi permitido que eles voltassem na década de 1920. Agora vocês entenderam por que a proclamação da República pode ser chamada de golpe da República, porque foi um golpe civil-militar organizado pelo Exército, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Foi um golpe contra a monarquia. Então, não foi uma proclamação, não teve apoio popular, foi uma questão ali organizada entre os militares. Então, por isso que a gente pode chamar o dia 15 de novembro do dia do golpe da República. Essa foi a videoaula de história de hoje. Não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Quanto mais você engajar aqui no canal, aqui nesse vídeo, mais o YouTube vai recomendar para outras pessoas e mais o canal vai crescer. Não esqueça também de se inscrever no canal e dar uma olhada nos livros que tá aqui na descrição. Você comprando esses livros, você também ajuda o canal a crescer. Bons estudos e vejo vocês quinta-feira para mais uma videoaula de filosofia. Bons estudos, pessoal, e até mais!